Então, boa noite, bem-vindos a mais este webinar organizado pela ADIC, a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca. O meu nome é Maria José Rebouças, sou cardiologista e sou membro do Conselho Técnico-Científico da ADIC. Este é o webinar número 8, que estamos a organizar desde o início da pandemia, visto que interrompemos o nosso programa, que eram os workshops nos hospitais, orientados para os doentes e os seus cuidadores, feitos um sábado de manhã, e que tivemos que interromper, como é evidente. E, portanto, começámos a organizar estes webinars. Dos 8, 6 foram exclusivamente orientados para os doentes e o título, eu pedi ao André da Regi que colocasse, é Insuficiência Cardíaca em maio de 21, um tema sempre orientado para o impacto do Covid na insuficiência cardíaca. Eu espero que não seja só falarmos do que aconteceu durante a pandemia, mas que fique também uma reflexão do pós-Covid, visto que é uma frase muito utilizada, há vida para além do Covid, e eu costumo dizer, é outros doentes, e principalmente os doentes crónicos. Eu vou apresentar os oradores, a professora Cândida Fonseca, que é cardiologista, responsável da unidade da Clínica de Insuficiência Cardíaca do Hospital São Francisco Xavier, do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Dr. Ricardo Mexia, médico de saúde pública, também é presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública, Dr. Filipe Freis, que é o coordenador do Gabinete de Crise para o Covid da Ordem dos Médicos e com esse papel que ele está aqui e foi convidado para hoje. É também pneumologista, intensivista e coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Polivalente, do Centro Hospitalar Lisboa Norte, e o Dr. Luís Filipe Pereira, que é o nosso presidente, é o presidente da ADIC e que já foi Ministro da Saúde. Portanto, vou dar a palavra à primeira palestrante, à professora Cândida Fonseca, que nos vai falar sobre o impacto do Covid-19 nos doentes, na gestão dos doentes com insuficiência cardíaca. Pode falar, professora Cândida? Muito boa noite a todos, é um prazer estar convosco para discutir um assunto tão importante quanto este, o impacto da pandemia Covid-19 na insuficiência cardíaca. Eu começaria por relembrar aquilo que todos sabem, que é, com a chegada desta pandemia de Covid-19, todas as estruturas viradas para a saúde se empenharam no combate à pandemia, realocando os seus recursos humanos e materiais aos doentes Covid. É claro que não podemos tratar todos da mesma forma e a doença crónica foi especialmente prejudicada por este reorientar das estruturas e dos profissionais de saúde para os doentes Covid. Passou a haver menos acesso aos serviços de saúde habituais, quer ao internamento hospitalar para doentes não Covid, uma vez que as camas foram alocadas o mais possível aos doentes Covid e cada vez que havia um pico, isto era cada vez mais verdade. Passou a haver também uma diminuição do acesso aos exames complementares, era difícil os doentes irem ao hospital e circularem da mesma forma que circulavam antes. As consultas presenciais foram abolidas ou quase abolidas, dependendo um bocadinho da fase em que estávamos, ou na sua grande maioria foram desmarcadas. E, por outro lado, para além de todos estes problemas em termos de recursos e de circulação, digamos, dos doentes nas estruturas hospitalares, também viria o facto de os doentes terem eles próprios receios de se deslocar ao hospital, nomeadamente, e é muito fácil de perceber, quando se chegava ao hospital, ao serviço de urgência, o que acontecia é que estes doentes, tendo sintomas muito semelhantes aos da doença respiratória do Covid, todos eles eram dirigidos para os chamados circuitos Covid, onde esperavam, com Covid e não Covid, os testes de saber se eram positivos, se eram negativos, e, portanto, havia algum receio, inclusive, do contágio nas estruturas hospitalares. Por outro lado, é certo que
A doença crónica é seguramente a primeira causa de morte no mundo industrializado, seguido, como sabem, das neoplasias, e entre a doença crónica, a mais preponderante é a cardiovascular. Dentro da cardiovascular, a insuficiência cardíaca é a primeira causa de internamento após os 65 anos. Logo, fazendo aqui a ponte, havendo menos acesso ao internamento, menos camas alocadas aos doentes não Covid, é evidente que estes doentes tinham muito mais dificuldade de acesso aos cuidados de saúde. Dito isto, a insuficiência cardíaca crónica, a doença crónica, de um modo geral, caracteriza-se, no fundo, pelas agudizações frequentes e pelos internamentos recorrentes, que, como sabem, nos custam, têm custos elevados. Na nossa clínica de insuficiência cardíaca, nós temos um programa montado de manejo multidisciplinar da insuficiência cardíaca, que é constituído por uma unidade de insuficiência cardíaca, onde internamos doentes com insuficiência cardíaca aguda, por um hospital de dia, onde recebemos os doentes quando eles se reconhecem que estão numa fase de descompensação e que precocemente nos contactam e são ensinados a fazê-lo quando de facto notam que estão mais inchados, que têm mais falta de ar, que não estão bem, o que telefonam ao nosso hospital dia, têm uma conversa com a enfermeira ou com o médico se necessário, vão ao hospital dia, fazem tratamento e evitam o internamento, se isto for feito adequadamente, atempadamente e precocemente. Claro que o terceiro componente desta nossa clínica de insuficiência cardíaca é a consulta de insuficiência cardíaca avançada, que é uma consulta programada. O que é que aconteceu nesta nossa estrutura? Perante a diminuição do acesso dos doentes ao hospital, dos receios que eles tinham, de ter fechado a nossa unidade de insuficiência cardíaca aguda para ser aberta para doentes Covid, apostámos, no fundo, tudo numa estrutura intermédia, que é o nosso hospital-dia, que permitia, de facto, que os doentes contactassem quando se estavam a descompensar e receber alguns presencialmente na fase inicial da descompensação. E foi o que aconteceu. Deixámos de fazer consulta presencial, pelo menos nos 2 primeiros meses do primeiro pico, e depois novamente no segundo pico, mas inicialmente deixámos de fazer de todo consultas presenciais, mas substituímos por consultas telefónicas. E todos os nossos doentes foram contactados, aqueles que estavam programados de forma rotineira, foram contactados e foram selecionados na consulta telefónica aqueles que obrigatoriamente teriam que fazer visita presencial, que eram aqueles que estavam descompensados ou que precisavam de algum ajuste terapêutico que não era possível fazer pelo telefone. Por outro lado, a estrutura que funcionava com 5 cadeirões permitia tratar os doentes, nomeadamente terapêuticas endovenosas, como o diurético, duplicou, passámos a 10 cadeirões, aumentámos o número de enfermeiras, contratámos um médico para se dedicar especificamente à insuficiência cardíaca, uma vez que a equipa também estava redirecionada para ajudar nos doentes Covid e conseguimos nesta fase selecionar, diminuirmos o peso da rotina e das reavaliações rotineiras e aumentarmos o peso das observações de agudos, que era aquilo que nós tínhamos naquele momento que responder para evitar a ida dos doentes, quer ao serviço de urgência e canalizarem para o circuito Covid, quer para internamento, que naquela altura teve que ser nos restantes hospitais do centro hospitalar, ou seja, no Egas-Muniz na medicina ou na cardiologia do Hospital de São Francisco Xavier, do Hospital de Santa Cruz. Dito isto, o que aconteceu é que fizemos, por exemplo, nos 3 primeiros meses, no primeiro pico da pandemia, tínhamos 120 consultas de crónicos marcados e fizemos 114 teleconsultas, portanto, praticamente todos os nossos doentes foram avaliados. Os que não precisavam de intervenção aguda diminuíram consideravelmente a sua vinda ao hospital, aumentando aqueles que precisavam de uma intervenção mais pontual naquele momento.
aumentámos, de facto, os tratamentos em cadeirão, os diuréticos endovenosos, nomeadamente, em cerca de 30%, diminuímos a reposição, por exemplo, de ferro, que era algo que não era urgente e que podia esperar um pouco mais. No fundo, recanalizámos toda a nossa atividade para a descompensação aguda do doente com insuficiência cardíaca crónica. Entre as duas fases, fizemos mais algumas consultas presenciais e deparámos-nos com o facto de alguns doentes não quererem ir ao hospital ainda nesta fase por receio do contágio. E, portanto, aqueles que precisavam vinham ao hospital dia, os que não eram orientados pelo telefone. Para não multiplicar as vindas ao hospital, estabelecemos um perfil analítico que, quando os doentes estavam mais descompensados, permitia que fosse um laboratório que tinha um acordo com o nosso laboratório hospitalar e fizessem as análises. Quando vinham, já traziam as análises com eles, diminuindo quer a permanência, quer as vindas ao serviço de urgência. Tínhamos ainda, antes da pandemia, uma área de telemedicina, portanto, em que alguns doentes estavam incluídos num programa de telemonitorização, em que nos forneciam diariamente dados de peso, tensão arterial, frequência cardíaca, que nos permitiam avaliar se o doente estava bem ou não estava bem, se precisava de algum apoio, se estava a descompensar ou não estava. Mantivemos esse programa, metemos mais doentes nesse programa, mas a verdade é que muitos dos doentes não lidam, destes doentes crónicos, que são idosos, nem sempre lidam bem com estes meios avançados virtuais e, portanto, é algo importante que certamente se irá manter com muito mais frequência no pós-Covid, mas que é para um nicho de doentes mais capazes de lidar com as tecnologias e não para todos os doentes com insuficiência cardíaca crónica. Por vezes os cuidadores ajudam quando existe cuidador, mas se não, não é fácil para todos os doentes. De certo modo, foi um pouco esta a nossa atuação, foi tentar dirigir todos os nossos cuidados para a descompensação da doença crónica e, de facto, evitar internamentos. O que está descrito em outros países é que durante a pandemia houve muito menos internamentos por descompensação da insuficiência cardíaca, ou seja, calcula-se que menos 40% que aquilo que seria expectável no mesmo período sem pandemia, o que pode ser atribuído a variedíssimos aspectos, mas a verdade é que quando os doentes foram internados vinham mais sintomáticos, mais doentes, com maior mortalidade intra-hospitalar. Nós, como não conseguimos no Hospital Legas, no São Francisco Xavier, internar os doentes, por todo o São Francisco Xavier, toda a área da medicina e da insuficiência cardíaca foi reconvertida para doentes Covid, não temos muita percepção, mas temos lá agora, que voltámos a reabrir a unidade e, de facto, com doentes muito graves e em fases bastante mais evoluídas da doença do que previamente. Assim, o que é que nos resta nesta fase em que temos já algum recuo? O que é que nos resta dizer? Que, de facto, a doença crónica ficou mais em casa, atrasou mais o diagnóstico de descompensação, por isso também teve menos internamentos, mas, de facto, pode ter comprometido a longo prazo a qualidade de vida e a sobrevida dos doentes com insuficiência cardíaca. Despontaram novas tecnologias, nomeadamente telemedicina, em que, de facto, podemos incluir alguns doentes que lidam bem com a tecnologia, mas que não será para todos os doentes com insuficiência cardíaca. É claro que naqueles que é possível é muito útil e tem a vantagem de nos deixar mais tempo livre para ver mais doentes nesta fase. E creio que é um pouco o que nos leva a pensar esta fase de cuidados à insuficiência cardíaca crónica em tempo de pandemia Covid-19. Muito obrigada. Obrigada, Cândida.
Vou passar a palavra ao doutora Mexia, que nos vai falar da saúde pública do Covid. Muito boa tarde a todos, ou boa noite já. Cumprimentar naturalmente a doutora Maria José Rebocho e o doutor Luís Filipe Pereira e agradecer o convite para estar aqui hoje a partilhar algumas ideias convosco e dar também os parabéns à ADIC pela ideia e por estarem a partilhar isto também com a comunidade em geral. Eu tenho alguns slides para partilhar convosco, pedi então que eles, muito obrigado, pudessem ser projetados. Na prática, eu venho em representação da Associação dos Médicos de Saúde Pública, somos uma associação que existe desde 87, com cerca de 300 associados, aqui ainda sem distanciamento social, porque estávamos ainda em 2019, quando foi o Congresso dos Médicos de Saúde Pública. Isto são os atuais órgãos sociais. Em relação à Covid, penso que é por demais conhecida qual é o agente, a forma como se transmite através das gotículas e do contacto, e que tem efetivamente uma manifestação clínica muito heterogénea, ou seja, há pessoas que são absolutamente assintomáticas, outras que têm, infelizmente, uma enorme severidade e que culmina depois no óbito, e mesmo as manifestações clínicas são muito heterogéneas, como bem sabemos, há pessoas que têm apenas queixas gastrointestinais, outras têm as tais queixas típicas da tosse, febre e dificuldade respiratória, portanto é de facto muito heterogéneo. Afeta de maneira diferente diferentes grupos populacionais, particularmente diferentes grupos de risco. A resposta, de facto, tem a ver com medidas individuais e comportamentais, é uma doença que se transmite pessoa a pessoa, e portanto aquilo que nós fazemos, as nossas escolhas, tem aqui um papel determinante. A adaptação das atividades, e sabemos que estivemos durante um longo período com uma forte restrição às atividades, estamos com uma retoma já importante daquilo que é a nossa vida, mas ainda há algumas atividades, como é o caso, por exemplo, da indústria de diversão noturna, que continua encerrada há mais de um ano. E, obviamente, capacitar a resposta nos seus diversos domínios é absolutamente fundamental. Importa planear, portanto, obviamente que temos que ser bastante mais proativos e menos reativos, antecipando aquilo que são as necessidades e evitar correr atrás do prejuízo, como, por exemplo, estamos agora, de alguma maneira, a fazer aqui na região de Lisboa. Por outro lado, sabemos que as nossas intervenções têm um tempo de implementação, os resultados não são imediatos e, portanto, mais uma razão para anteciparmos o problema. E sermos também proativos na avaliação, no sentido de identificarmos aquilo que são as melhores práticas, as soluções que nos permitem obter melhores resultados para debelar esta pandemia. Dizer que, obviamente, há aqui diversas dimensões, eu não me vou alongar muito, mas obviamente que o sistema de informação, ou seja, nós sabermos o que se passa, é absolutamente fundamental e, portanto, houve aqui um conjunto de ferramentas, umas que já existiam, mas que não estavam talhadas para a investigação de surtos ou para lidar com uma pandemia, outras que foram criadas de novo, algumas que até de forma extemporânea acabaram por não ser particularmente úteis, como foi o caso da aplicação da Stay Away Covid, mas que, tendo em conta o nosso enquadramento normativo de proteção de dados, também dificilmente poderia ser muito bem sucedida. E depois, obviamente, há aqui um conjunto de abordagens que os nossos sistemas de informação têm que conseguir fazer por forma a identificarmos de forma mais célere os problemas. Os recursos humanos foram chave e, de facto, continuam a ser a sua resposta, a sua capacidade de intervenção. É muito notório a insuficiência que temos também em relação a estes meios, seja da saúde pública, dos cuidados de saúde primários, portanto, os médicos de família. E sabemos agora que há 865 mil pessoas sem médico de família, portanto, mais ainda do que já tínhamos tido num passado recente. Obviamente, a resposta mais diferenciada do ponto de vista hospitalar, seja das enfermarias e das unidades de cuidados intensivos. A emergência pré-hospitalar, portanto, o INEM e os bombeiros aqui um papel fundamental. O call center da saúde, portanto, a linha SNS 24, e depois a constituição de equipas rápidas que demoraram, particularmente de forma, numa fase inicial, para chegar àqueles contextos mais complexos, mais vulneráveis, como eram, por exemplo, os lares, as prisões ou as escolas. E, obviamente, que há aqui uma enorme necessidade de formação de todos estes profissionais, não é? E, portanto, nas diversas dimensões que são fundamentais para esta resposta. As medidas de saúde pública são, de facto, importantes no sentido de interromper as cadeias de transmissão e, portanto, testar, seguir, rastrear é uma estratégia que temos feito, obviamente também isolando aqueles que são casos e aqueles que são
contactos de casos, por forma a reduzirmos, mais uma vez, as tais cadeias de transmissão. E depois apostar na proteção daqueles que são os grupos vulneráveis, obviamente, aqueles que têm uma idade mais avançada, os que têm comorbilidades, portanto, doenças pré-existentes, os migrantes, aqueles que são alvo também da desigualdade social. Temos depois as pessoas que mais expostas estão, os profissionais de saúde à cabeça, e por isso também foram os primeiros a ser vacinados, e aqueles que, fruto das suas atividades, também têm uma exposição à população bastante grande, o caso dos serviços, da restauração, dos transportes, como é por demais conhecido. A testagem desempenha aqui um papel absolutamente fundamental. Fomos evoluindo com as ferramentas que tínhamos ao dispor, inicialmente apenas com a PCR, depois foram surgindo os testes de anticorpos, que não são diagnósticos, é importante que isso seja bastante claro, e a exceção feita à investigação tem uma utilidade muito, muito reduzida. Os testes de antigénio, agora os chamados testes rápidos de antigénio, têm também um papel, e mais recentemente a questão dos autotestes, que também permite massificar a sua realização, mas também tem uma indicação muito, muito própria. Por outro lado, as questões do multiplex, que é a nossa capacidade de testar mais do que um agente de uma vez, particularmente, por exemplo, no inverno, em que sabemos que há diversos agentes que causam uma sintomatologia semelhante, é importante nós conseguirmos identificar, de facto, qual é o agente que está em causa, não é? Portanto, aí esta nova abordagem pode também trazer um contributo útil e importante. A vacinação, todos sabemos que é uma das chaves para ultrapassarmos a pandemia. Houve um enorme sucesso científico no seu desenvolvimento num período de tempo tão curto e que, felizmente, com sucesso, tem conseguido reduzir a transmissão da doença. Obviamente, temos aqui uma enorme limitação, que é a nossa capacidade de produzir a vacina. Portanto, neste momento continua a haver uma enorme diferença entre aquilo que é a procura e a oferta. Portanto, a nossa capacidade de fornecer vacinas, seja a nível nacional, mas também no contexto internacional. Em termos do armazenamento, algumas têm uma maior complexidade, implicando o tal frio muito negativo, ou apenas condições de refrigeração normais, que existem nos diversos programas de vacinação, mas ainda assim é sempre um desafio, e sabemos que tem havido, felizmente, esporadicamente, alguns episódios em que esse armazenamento também tem corrido menos bem e com consequência de perda de alguma quantidade de vacinas. A distribuição das mesmas, seja na rede do Serviço Nacional de Saúde ou envolvendo outros parceiros, administrando, por exemplo, as vacinas nas farmácias ou noutros contextos, portanto, isso ainda é uma das questões que está em cima da mesa, mas, mais uma vez, quando não temos um volume de vacinas que seja suficiente para as distribuir de forma mais célere por outras unidades, acaba por também ser esse um fator limitante. Mais uma vez, aqui o papel central da farmacovigilância e dos sistemas de informação que estão associados, porque é importantíssimo nós identificarmos as eventuais reações adversas. E houve também aqui uma enorme questão de comunicação no que diz respeito a estas matérias. Obviamente, na vacinação, a nossa perspectiva é proteger o indivíduo, mas pretendemos também, do ponto de vista coletivo, assegurar que, enquanto sociedade, nos permite proteger aqueles que são mais vulneráveis, os que estão mais expostos, ou os que desempenham funções essenciais. Nós não adotamos muito aquela estratégia dos maiores transmissores, porque, de facto, é difícil saber, a priori, quem são, então, essas pessoas que mais transmitem a doença. Sabemos que a doença funciona muitas vezes por clusters, mas é difícil, antes disso, saber quem é que são então esses grandes transmissores. Portanto, um dos objetivos que temos é a imunidade de grupo. Não é claro se a iremos atingir. Até agora, não há nenhum contexto à volta do mundo em que isso tenha sido atingido, apesar de haver países já com coberturas de vacinação interessantes, mas é, obviamente, algo que temos todos uma enorme expectativa, mas até agora não foi possível, apesar de haver uma redução muito importante daquilo que é a transmissão nos contextos que têm melhores coberturas vacinais. Talvez uma das coisas que tenha corrido menos bem em todo este processo é a comunicação, porque de facto houve uma enorme quantidade de informação a circular, muita desinformação, as pessoas enfim, a partilharem informação sem validação, e isso tem causado enormes desafios aos profissionais de saúde, por forma a que as pessoas adotem comportamentos mais seguros e mais saudáveis. E, portanto, estas correntes negacionistas que circulam muitas vezes nas redes sociais têm sido, de facto, muito negativas para o combate à pandemia. Naturalmente que é uma abordagem que tem que ser global e intersetorial, portanto, os diversos setores da nossa sociedade têm dado aqui um contributo importante, a saúde, a segurança social, a educação, a defesa, a administração interna, enfim. Há aqui uma multiplicidade de parceiros que se têm envolvido.
naturalmente do setor privado e social, e portanto sem entrar aqui em questões ideológicas, naturalmente que é fundamental que todos se envolvam, e parece que foi de propósito, mas não foi, mas há aqui um aspecto que tem sido também muito importante, que é a mobilização da sociedade civil e em particular das associações de doentes, que obviamente têm desempenhado aqui um papel muito, muito importante também para controlar o problema e passando informação e dando alguns recursos aos seus associados. Mais do que a resposta ao Covid, nós sabemos que a carga de doença das outras patologias não desapareceu e, portanto, nesse sentido, importa também continuar a responder a essas necessidades das pessoas. E, obviamente, que há aqui problemas em relação ao atraso no diagnóstico, há os problemas associados à mortalidade aumentada, em excesso, ainda acima daquilo que são as mortes diretamente causadas por Covid. Ainda não sabemos exatamente as causas de morte, que é um dos problemas do nosso sistema de informação, mas seguramente que era fundamental para podermos desenhar respostas que melhorem essa nossa capacidade. Por outro lado, a questão da prestação de cuidados nas suas diversas dimensões ficou naturalmente prejudicada. A professora Cândida já fez alusão precisamente a isso, à dificuldade que havia no acesso aos cuidados. E trago-vos aqui dados muito recentes, agora publicados, um estudo europeu, em que, de facto, há um conjunto de necessidades não satisfeitas muito importantes, não é? E, portanto, estamos a falar desde os cuidados hospitalares ou de especialista, a saúde oral, os testes ou ferramentas de rastreio, e há, de facto, também um impacto importante e cuja fatura vamos pagar mais tarde, as questões da saúde mental, dos médicos de família, enfim, outro tipo de prestação de cuidados que assume também aqui um papel importante. E já agora, apenas a título de curiosidade, Portugal não fica muito bem na fotografia, porque temos, comparando com os outros países europeus, de facto, um nível de necessidades não satisfeitas bastante elevado e que, enfim, nos deve deixar naturalmente preocupados. Dizer que há também uma perspectiva negativa, portanto, este estudo compara dados do verão do ano passado com dados desta primavera, e o que constatamos é que, do ponto de vista da perspectiva das pessoas, até um pouco ligada à sua saúde mental, as coisas estão piores agora do que estavam no verão do ano passado. E isso, naturalmente, não pode deixar também de nos preocupar, e esse é seguramente um dos impactos que existe. Em relação à insuficiência cardíaca, não vou detalhar sobre a doença propriamente dita, mas dizer que, obviamente, aqui a limitação que temos no acesso aos cuidados pode ser um problema no que diz respeito a um atraso no diagnóstico. Obviamente, se os doentes não vão à consulta, têm mais dificuldade em fazer o seu ajustamento terapêutico, caso seja necessário, e, portanto, é também um problema. E depois, obviamente, aquilo que é a redução na prevenção, as múltiplas iniciativas que tipicamente são realizadas, agora acabaram por sair fortemente prejudicadas. Há também aqui uma maior propensão para severidade e morte entre os doentes insuficientes cardíacos e, portanto, não é claro sobre a incidência se há aqui alguma diferença, mas em relação à severidade isso está mais ou menos documentado. Obviamente os impactos na saúde mental que são transversais a qualquer cidadão, e depois também aqui um pouco aquilo que são os impactos dos determinantes sociais também, que existem independentemente da pandemia, mas que naturalmente agora se agravaram de uma forma muito significativa. E trago-vos este conceito de sindemia, em que de facto não é apenas o impacto direto da doença, mas aqui uma multiplicação de fatores que acabam por concorrer para esse mesmo impacto. E, portanto, não se trata apenas do vírus que atua sozinho, tem a ver também com as outras componentes das doenças que já existiam, desde, enfim, a diabetes, a obesidade, a doença cardíaca e a pressão, a hipertensão, mas também aquilo que é o contexto das condições de vida da pessoa, enfim, a desigualdade que é alvo e a pobreza, que obviamente tem aqui também um impacto importante. E isto multiplica-se no contexto atual e, portanto, é algo que nos deve seguramente deixar preocupados. Em relação às abordagens, é obviamente fundamental manter aqui a estratégia de testar, seguir, rastrear e isolar, e, portanto, continua a fazer sentido. A adaptação das atividades, enfim, sabemos que há umas que são mais fáceis de adaptar, outras menos. É necessário reforçar
aquilo que são os nossos meios que estão disponíveis e, obviamente, os recursos humanos estão muito desgastados na área da saúde, melhorar os sistemas de informação, os consumíveis também, por exemplo, em relação à questão da testagem é absolutamente fundamental reforçar essa capacidade. A vacinação é chave para nós conseguirmos ultrapassar esta pandemia, seguramente, e, por fim, este equilíbrio entre aquilo que é a oferta de saúde, Covid, e também a das outras doenças, é absolutamente fundamental, sob prejuízo de estarmos a perder, de facto, aqui e a deixar cavalgar algumas consequências de saúde que podem vir depois a ter um preço mais caro, até pela dificuldade que temos em tratar depois essas doenças. E era isto que trazia, fica então ao vosso dispor para as questões que entenderem colocar depois no final. Muito obrigado mais uma vez. Tá, obrigado, Ricardo. Vamos passar a palavra ao Dr. Filipe Freixo, que nos vai falar sobre os desafios em saúde no pós-Covid. Faz favor, Filipe. Então, muito obrigado, doutora Maria José Rebouças, muito obrigado, doutor Luís Filipe Pereira, pelo gentil convite para fazer esta colaboração com a ADIC. Cumprimentar também os meus colegas, a doutora Cândida e o doutor Ricardo Mexia, e pediram para falar sobre desafios em saúde no pós-Covid, e eu pedia para colocarem os meus slides. Tenho um conjunto de pequenos slides. Se pudessem maximizar, também agradecia. Ou sou eu que maximizo? É o Filipe. Sou eu? Penso que sim. Ok, pronto, já está. Já está. Então, eu vou falar nos desafios pós-Covid, e para falar nos desafios pós-Covid, eu primeiro faria um ponto da situação a nível mundial. Nós hoje, até porque um dos desafios que a gente tem prende-se já com esta situação atual. Nós hoje estamos com cerca de 168 milhões, mais de 108 milhões de casos confirmados por diagnóstico molecular e mais de 3,5 milhões de casos de óbitos, não é bem 3,5, é 3.490, eu arredondei, todos por diagnóstico molecular. Esta é a primeira pandemia a diagnóstico molecular. Portanto, a margem de segurança do diagnóstico é total. Esta é a primeira pandemia da certeza diagnóstica e a primeira pandemia em que os casos não são feitos por diagnóstico clínico ou diagnóstico imagiológico. E veja-se que, se nós fizermos o cálculo da taxa de letalidade, temos uma letalidade de 2,1%, um valor certamente inferior ao da gripe espanhola, mas mesmo assim extremamente elevado. E ainda mais se tivermos em consideração que desde a gripe espanhola em 1918-19 até agora passaram 100 anos e, portanto, tivemos uma pandemia que foi uma autêntica catástrofe, que se tivesse sido há 100 anos ainda teria sido mais impactante e mais letal que a pandemia da gripe espanhola, a famosa Spanish Flu. Mas apesar do diagnóstico ter sido feito por diagnóstico molecular, nós encontramos já hoje com manifestações e declarações de pessoas na área pública que põem em causa não só a existência do vírus, como inclusivamente a morte de pessoas com este diagnóstico. E, portanto, um dos primeiros desafios que nós temos no pós-pandemia é preparar-nos para lidar com a ignorância, a estupidez humana e as tentativas de branqueamento desta pandemia que tantas vítimas causou e que, ao pormos em causa, no fundo, até estamos a insultar as vítimas desta pandemia. Portanto, este é um primeiro desafio com que nós nos estamos a deparar já hoje, esta ignorância, estupidez e branqueamento. Infelizmente não é exclusiva da pandemia, já existia antes, existiu durante e vai continuar a existir, mas, na minha perspectiva, merece uma atenção muito grande. Nós temos ouvido falar em ondas e eu vou-vos mostrar aqui as ondas da pandemia da gripe espanhola. A gripe espanhola foi em 1918-1919, também em Portugal teve 3 ondas, nós tivemos 3 ondas. Curiosamente, a segunda onda correspondeu na altura ao período de agora, mas o que nós temos que aprender com esta pandemia é que nós tivemos, há 100 anos, a maior desgraça de saúde pública que alguma vez ocorreu em Portugal, em que tivemos cerca de 100 mil a 120 mil óbitos, na altura tínhamos 6,5 milhões de habitantes, morreu cerca de 2% da população, uma população sobretudo jovem, e o impacto da pandemia da gripe espanhola há 100 anos em Portugal traduziu-se em coisas simples como redução da esperança média de vida de 32 para 20 anos. Vejam o impacto profundo que teve. E teve um outro impacto que nós também temos que tirar ilações. A seguir à pandemia da gripe espanhola em Portugal, houve um pandemónio social e económico. E nós estamos a entrar nesta fase 100 anos depois, e, portanto, temos aqui uma oportunidade de aprender e de mudar a história para não repetirmos os mesmos erros que fizemos há 100 anos.
Portanto, falar em desafios em saúde no mundo pós-Covid é perceber que mesmo no mundo pós-Covid provavelmente nós vamos ter infecções associadas ao vírus SARS-CoV-2, depois da fase mais crítica e mais aguda, o que significa que nós vamos ter que manter capacidade de diagnóstico e isolamento no contexto de surtos esporádicos e controlados. Podemos eventualmente ponderar a possibilidade da evolução do Covid para uma doença recorrente sazonal que nos vai obrigar a ter uma necessidade de um sistema de vigilância epidemiológica e virológica, tendo em conta as mutações, à semelhança, por exemplo, do que já temos com a gripe. E, eventualmente, revacinação periódica, anual, bianual, com a gripe isoladamente. O que nós temos que, de certeza, compreender é que o próximo inverno é ainda uma incerteza, porque ainda não temos dados seguros sobre a evolução do vírus, sobre a duração da imunidade provocada pela doença e pelas vacinas e pela situação a nível de Covid no mundo, onde temos ainda muitos focos descontrolados. Portanto, o próximo desafio, e em particular no próximo inverno, é perceber que se calhar a Covid vai continuar e que vamos voltar a ter condições para maior sobrevivência e transmissão do vírus. Vamos ter alguns fatores que vão agravar este combate, que é a menor motivação para a implementação de intervenções não farmacológicas, porque as pessoas já estão agora fartas de usar máscara, quanto mais daqui a 3, 4 meses. Continuamos a ter a dúvida sobre a duração da imunidade, ainda não sabemos qual vai ser o impacto da não vacinação das crianças, mas em alguns países eles aceitaram que este impacto possa ser grande, nomeadamente em termos de transmissibilidade, que justifica a sua vacinação, e estamos a assistir nos Estados Unidos já a vacinação das pessoas entre os 12 aos 18 anos, e temos a associação com outros vírus respiratórios que este ano, fruto das medidas implementadas, praticamente desapareceram. Eu estou-me a referir a 2 em particular, ao sincicial respiratório e ao vírus influenza. E não nos podemos esquecer que eles no próximo inverno e nos outros vão circular e provavelmente vão condicionar uma forma de apresentação ou de maior gravidade de alguns casos de Covid. E, como eu já referi há bocadinho, enquanto a situação não estiver toda controlada no mundo, teremos sempre zonas de incerteza. Tentando perceber a situação atual e contextualizar com o momento em que vivemos e perceber que possíveis pandemónios nós vamos encontrar, nós vamos ter, a meu ver, um pandemónio, chamemos de pandemónio de uma forma eufemística, um aumento da atividade, vamos ter necessariamente um pandemónio de long Covid, ou como os ingleses chamam, os americanos chamam, post-acute sequela of Covid. Temos que perceber que 1 em cada 10 pessoas que testam positivo vão manter queixas mais de 12 semanas, e isto precisamente configura aquilo que nós atualmente já chamamos síndrome pós-Covid, e que 1 em 3 pessoas que tiveram alta vão necessitar de reinternamento hospitalar e 1 em cada 8 pessoas que tiveram alta provavelmente vão falecer. Estes são dados do British Medical Journal publicados recentemente. Temos também um possível acréscimo de atividade, chamemos-lhe também pandemónio, de não Covid, e indiscutivelmente os doentes com insuficiência cardíaca, doença cardiovascular, como a professora Mónica, a professora Cândida há bocado bem referiu, serão certamente uma das vítimas desta situação. Não nos podemos esquecer que tivemos milhões de consultas e de procedimentos em atraso, nomeadamente cirurgias, e na minha área, por exemplo, na área do cancro do pulmão, que é uma área onde eu trabalho muito, perdemos imensos doentes em termos de referenciação. É claro que há doenças que terão mais peso em termos de resposta, e a oncologia é uma delas, a imunossupressão, as doenças autoimunes, a saúde mental, a obesidade, a cronicidade major, e na cronicidade major, certamente, a doença cardiovascular e a insuficiência cardíaca. E não nos podemos esquecer que temos pela frente algumas incertezas com a gripe, e um outro desafio ainda maior foi que, se na comunidade se utilizou menos antibióticos neste período de Covid, porque houve menos atividade viral e menos infecções secundárias, não nos podemos esquecer que a nível hospitalar nós tivemos um acréscimo grande de antibióticos de largo espectro, nomeadamente carbapenems, e isso pode condicionar a curto e médio prazo um aumento das resistências aos antimicrobianos. Por outro lado, do lado dos sistemas nacionais de saúde, isto vai representar um duplo desafio. Vamos ter que manter a atividade Covid e recuperar atraso não Covid, numa altura em que os profissionais de saúde não tiveram férias o ano passado, estão exaustos, estão em burnout. E, ao mesmo tempo, temos muitas instituições que estão ainda em requalificação, porque tiveram que adaptar zonas antigas em novas unidades de cuidados intensivos e agora têm que retornar à situação anterior, e isto vai obrigar a um novo investimento, muitas vezes
numa situação já de alguma debilidade económica. É certo que em todas as dificuldades há oportunidades, e aqui nós também temos oportunidades, e essas oportunidades são a valorização da ciência e do conhecimento, o reconhecimento do valor do Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais, uma espécie de refundação do Serviço Nacional de Saúde e de aproveitamento das sinergias que foram estabelecidas, por exemplo, em diferentes especialidades, entre os cuidados de saúde, a saúde pública, os cuidados hospitalares, entre infraestruturas, nomeadamente informáticas, como o Dr. Ricardo Mexia acabou por dizer, e de alguns equipamentos. E, sobreposto a isto tudo, a meu ver, nós vamos ter, à semelhança do que também já foi referido no meu caso, no caso inicial, temos a pandemia, o pandemónio e o excesso de influência negativa da desinformação. Temos a necessidade imperiosa de termos cada vez mais atenção às alterações climáticas e à destruição dos habitats, e vamos ter, fruto do impacto social e económico esta pandemia, um acréscimo de pobreza e um acréscimo de desigualdade social e económica. Portanto, entre os desafios futuros, nós vamos ter pandemias e potenciais pandemónios na área do Covid, nomeadamente no pós-Covid e long-Covid, na área da recuperação do atraso do não-Covid, no acréscimo de atividade por doenças sazonais que, entretanto, durante a pandemia tiveram mais adormecidas e que vão voltar em breve, como é o caso da gripe e do vírus sincicial respiratório, e temos a pobreza, as alterações climáticas e a desinformação. Para terminar, e tentando cumprir o intervalo de tempo que me deram, eu diria que a pandemia, em termos de desafios futuros, reforçou a imprescindibilidade e a importância do conhecimento da sociedade civil e da saúde, nomeadamente dos Serviços Nacionais de Saúde, do Sistema Nacional de Saúde, dos sistemas de vigilância, das centrais europeias de controle de doenças e prevenção, e revelou igualmente que só com planeamento e organização poderemos enfrentar os desafios em saúde no pós-Covid. Só para vos transmitir uma pequena ideia do que está a acontecer em termos práticos no meu hospital, nós estamos neste momento a montar cada vez mais estruturas de referenciação para o pós-Covid, e de acordo com as referenciações que nós temos lido, espera-se que 1 em cada 10 que testaram positivo tenham síndrome pós-Covid. Nós em Portugal aproximamos das 900 mil pessoas infectadas, portanto devemos nos preparar para pelo menos 90 mil pessoas, além daquelas que estão em atraso e além daquelas que já seguíamos habitualmente, venham necessitar de cuidados transversais multidisciplinares na área do pós-Covid. Isto obriga a planeamento precoce, organização e muita antecipação. Em relação à minha mensagem final, eu diria do Covid-19 ao Covid-0, ou seja, até deixarmos de ter Covid, vai demorar muito tempo e provavelmente a vida não voltará ao que era antes da pandemia. E o que era antes da pandemia será certamente uma base de trabalho ideal para onde nós tentaremos incorporar aquilo que aprendemos para a pandemia. Isso é o que eu chamarei o novo normal. O novo normal é tentar aprender com a pandemia e incorporá-lo no que fazíamos antes da pandemia. Porque se nós não aprendermos nada com a pandemia terá sido mais uma oportunidade perdida. Mas a oportunidade que nós temos que agarrar no período pós-Covid é, sobretudo, a oportunidade de aprender com os erros e a oportunidade de fazer melhor. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Dr. Filipe Freixo. Vou dar a palavra ao Dr. Luís Filipe Pereira, nos vai falar sobre o papel da ADIC na insuficiência cardíaca e no apoio aos associados durante a pandemia. Faz favor. Bom, muito boa noite. Antes de mais, gostava de saudar todas as pessoas que nos acompanham online nesta iniciativa da ADIC e também de saudar os meus colegas neste painel, agradecendo o convite que lhes foram dirigidos, quer a professora Cândida Fonseca, quer o Dr. Filipe Freixo, quer o Dr. Ricardo Mexia, e também saudar a Dra. Maria Rebouças, que faz de nossa pivô, digamos assim, coordenadora deste webinar. De facto, gostaria de, na minha intervenção, que também vai ser breve, de falar de dois aspectos interligados, mas que diferentes. Falar, como é inevitável, da insuficiência cardíaca. Nós somos a ADIC, uma associação de apoio aos doentes com insuficiência cardíaca, e a insuficiência cardíaca é uma doença ainda mal compreendida, mas que vai ter um papel, infelizmente, cada vez mais grave, mais importante para o futuro. Nós hoje apontamos como um número de pessoas que têm insuficiência cardíaca à volta de 400 mil pessoas, mas é preciso dizer
que este número é resultado de um estudo feito há muitos anos, mesmo muitos anos, mais de 10 anos, e se recordarmos que se pensa que o aumento das pessoas com insuficiência cardíaca vai ser de 50% a 60% até 2030, começamos a ter uma ideia da importância que tem para o país e para o Sistema Nacional de Saúde do combate a esta doença da insuficiência cardíaca. De facto, a insuficiência cardíaca, eu penso que é pacífica esta afirmação, é um grave problema de saúde pública. Acontece que cerca de 80% dos casos estão em faixas etárias mais elevadas, mais de 65 anos, e se nos recordarmos que Portugal é o 5º país mais envelhecido do mundo e que cerca de 1/3 da população, até 2050, as pessoas com mais de 65 anos representarão 1/3, digamos, da população total, dá-nos uma ideia da gravidade da insuficiência cardíaca e até nos permite dizer que aquele número de 400 mil, eventualmente, como é um número, como eu referi, já de algum tempo, é provável que hoje já estejamos em números mais elevados. Apenas para fazer algum cálculo, se admitirmos que hoje temos de 500 a 60 mil pessoas, 500 a 600 mil pessoas, se pensarmos que ela vai subir uma taxa de prevalência de 50% a 60%, teremos daqui a 10, 15 anos uma expressão da insuficiência cardíaca entre 800 mil pessoas e 1 milhão de pessoas, o que é bastante significativo. E para isso há necessidade, a meu ver, e a ADIC tem participado também nesse sentido, há necessidade de uma estratégia a nível nacional para a insuficiência cardíaca. Aliás, não só em termos nacionais, como também para a própria Europa. E deixa-me aqui dar aqui uma informação, julgo que é de conhecimento de quase todas as pessoas. A própria ADIC participa a nível europeu de uma estrutura, em inglês se chama Heart Failure Policy Network, enfim, uma rede, traduzindo mal em português, uma rede de políticas para a insuficiência cardíaca, que é constituída por associações de profissionais, por universidades, por associações doentes, por exemplo, e muito recentemente a ADIC participou, fui eu até representante, em discussões, porque está, para este mês de maio, que é o mês do coração, está prevista aquilo que se chama em inglês uma call for action, ou seja, um chamamento, um pedido de ação desta associação dirigida ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia e ao Conselho da Europa, exatamente para, quer em termos europeus, quer em termos dos Estados-membros, definirem estratégias de combate a esta patologia. Bom, é evidente que um dos aspectos fundamentais desta estratégia é a prevenção. Tivemos, aliás, ainda há pouco, uma outra ótica de 3 excelentes intervenções, que é a da professora Cândida Fonseca, uma ótica mais de tratamento hospitalar, do Dr. Ricardo Mexia, de uma perspectiva de saúde pública, e do Dr. Filipe Frois, em relação aos desafios pós-Covid. Quando se fala da insuficiência cardíaca, há necessidade, de facto, de uma estratégia a nível europeu e a nível nacional. Estratégia dirigida a quem? Dirigida ao público em geral, porque a insuficiência cardíaca é uma doença, como referindo há pouco, mal compreendida, de diagnóstico tardio, com hospitalizações frequentes, como ainda há pouco a professora Cândida Fonseca referia, e com uma mortalidade elevada. A insuficiência cardíaca tem uma mortalidade que excede, muitas vezes, os cancros mais comuns. Portanto, um dos aspectos fundamentais é a de prevenção. Prevenção dirigida ao grande público e que passa por mensagens de tentar dar ao grande público a ideia da importância desta doença, da gravidade desta doença e de alguma maneira, tentar influenciar comportamentos de todos nós. Porque há aqui um aspecto que é verdadeiro não apenas para a insuficiência cardíaca, mas também em sentido mais geral. E que poderíamos sintetizar numa frase chamada literacia em saúde. Isto é, se nós tivermos conhecimento que o nosso próprio comportamento individual, a maneira como nós vivemos, a maneira como nos alimentamos, a maneira como fazemos exercício, vigiamos o nosso peso, não temos comportamentos de risco de tabagismo ou de alcoolismo, por exemplo, tudo isso contribui fortemente para prevenir doenças, entre as quais também a insuficiência cardíaca, como é óbvio. Aliás, permito-me aqui uma frase que eu repito sempre, e é de facto um aspecto,
chamar a atenção para a importância do comportamento individual na prevenção de doenças, não só da insuficiência cardíaca, mas para a prevenção de doenças. Nós somos os gestores da nossa saúde. A forma como nós próprios gerimos a nossa saúde tem uma influência, de facto, importante na contração de doenças e também, obviamente, a insuficiência cardíaca. Mas, centrando agora também mais na insuficiência cardíaca, os próprios sistemas de saúde também têm aqui um papel muito importante. É preciso aumentar o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo nós diagnosticarmos as pessoas com insuficiência cardíaca, melhor para o doente, como é óbvio, e também para o Serviço Nacional de Saúde. De facto, é um número que é conhecido, as doenças crónicas, onde a insuficiência cardíaca se insere, as doenças crónicas representam de 70% a 75% dos custos totais do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há necessidade de diagnosticar precocemente esta doença da insuficiência cardíaca. E aqui há também uma reflexão que merecia a pena ser feita, mas que nos levaria muito tempo e que eu apenas vou referir muito brevemente, que é a questão no Serviço Nacional de Saúde do caráter preventivo e o caráter curativo. Quando, por via de regra, nós discutimos o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, por via de regra, centramos a discussão no lado curativo do Serviço Nacional de Saúde. E é compreensível, porque quando nós dedicamos recursos e focamos o lado curativo do Serviço Nacional de Saúde, temos evidência de resultados. Muitas vezes conseguimos saber que salvamos vidas, por exemplo. Bom, o aspecto preventivo, a relação entre esforço e resultado é menos visível, mas não deixa de ser fundamental. Neste caso da insuficiência cardíaca, grande parte, julgo que podemos falar sobre isso depois, mas grande parte do diagnóstico é feito nos serviços de urgência. Ora, aqui os cuidados primários, os centros de saúde, vulgarmente assim conhecidos, têm aqui um papel fundamental. Os cuidados primários têm um papel curativo importante, sem dúvida, mas também devem ter o acompanhamento das pessoas e devem ter, de facto, o papel de prevenção. O ideal seria que, de uma maneira regular, normalmente profissionais, os profissionais de medicina geral e familiar, pudessem acompanhar e ter uma atitude também de divulgação de procedimentos de prevenção, de forma que a insuficiência cardíaca pudesse ser detectada não tanto nas urgências, não tanto em meio hospitalar, mas detectado o início, obviamente, nos cuidados primários. Enfim, não queria ser muito extenso, só resumindo esta questão da insuficiência cardíaca, falar um bocadinho sobre a insuficiência cardíaca, que foi o que eu pretendo fazer. A insuficiência cardíaca, a mensagem, quanto a mim, mais importante, é que vai ter um papel cada vez mais expressivo na sociedade portuguesa, pelas razões que ainda há pouco referi. Há absolutamente a necessidade de termos uma estratégia de prevenção e de combate à insuficiência cardíaca, que passa pelo conhecimento da doença, o combate à ignorância, digamos assim, ao desconhecimento da doença é fundamental, passa também pelo aumento da literacia para fomentar comportamentos individuais, chamamos assim, mais responsáveis, passa pelo diagnóstico precoce da insuficiência cardíaca, pelo papel da prevenção e, sobretudo, também por uma articulação entre os meios nos cuidados primários e nos cuidados hospitalares, isto é, integração de cuidados, uma articulação dos cuidados entre aquela divisão clássica na área da saúde, entre cuidados primários e cuidados hospitalares. E qual tem sido o papel, o segundo tema que eu me propus abordar, e qual tem sido o papel da ADIC na pandemia? Bom, já foi aqui referido, creio que logo desde o início, pela doutora Maria José Rebouço, a pandemia obrigou-nos a mudar a forma de atuação. Até então, a nossa atividade era muito baseada em eventos presenciais nos hospitais, por exemplo, também em universidades séniores, estão a lembrar, isto é, em meios onde a insuficiência cardíaca tem maior expressão, neste caso, e a pandemia obrigou-nos, obviamente, a adotar, como toda a gente, adotar outra forma de atuação via online, por via digital. E, de facto, temos realizado vários seminários ou vários webinars, se preferirem, como muito há pouco foi referido, e
O nosso objetivo, qual tem sido? É de transmitir informação, tendo em conta que as pessoas com insuficiência cardíaca são um especial grupo de risco na pandemia, uma vez que contraem a pandemia, têm um especial risco, digamos. Portanto, temos tentado dar informação, muitas vezes secundarizando, ampliando a informação que vem de entidades oficiais, como da Direção-Geral de Saúde, por exemplo. Temos, inclusivamente, tido cuidado, porque alguns dos nossos associados não têm acesso a meios digitais, de enviar informação pelo correio. Temos elaborado informação que são respostas a perguntas que nos são colocadas pelos nossos associados e também pelo público em geral, nas iniciativas que fazemos e que são transmitidas através do nosso Facebook. Portanto, recolhemos essas perguntas, damos resposta, produzimos informação, muitas vezes em papel mesmo, que enviamos para os nossos associados por via correio. De uma maneira geral, pretendemos apoiar, respondendo e esclarecendo os nossos associados quanto às principais dúvidas que se colocam aos doentes com insuficiência cardíaca neste período de pandemia. É evidente que, ainda há pouco foi dito pelo Dr. Filipe Froisi muito bem, em relação ao futuro, este problema da pandemia não cessa com a vacinação a curto prazo, talvez mais a médio prazo. Os doentes com insuficiência cardíaca continuam a ter que ter cautelas especiais, não significa que outras patologias também não o tenham, mas cautelas especiais. O que eu queria aqui referir é que nós, enquanto ADIC, vamos continuar a ter este papel de apoio, de esclarecimento, de acompanhamento dos nossos associados, dando-lhes toda a informação e estando sempre disponíveis para quaisquer aspectos de apoio que os nossos associados nos queiram colocar. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Luís Filipe Pereira. Obrigada a todos os oradores. Antes de eu passar aqui duas perguntas, gostava de agradecer o patrocínio da Pfizer, que possibilitou a organização deste webinar. Eu pedia ao nosso técnico que colocasse a pergunta da Dona Gorete Alves, que eu pedi à doutora Cândida para responder. Que é mais da área da cardiologia. Consegue ler? Sim. Portanto, esta senhora diz-nos que sofreu um infarto, ficou com angina de peito e após a toma de cada vacina terá tido arritmia e queria saber se está relacionado com a vacina. Sim, a taquicardia tem sido descrita em relação com a vacina algumas vezes, não é um efeito acessório muito frequente e geralmente é autolimitado. Tem provavelmente muito a ver com algum receio, com eventualmente com a própria vacina. Sim, pode acontecer, é geralmente benigno e autolimitado e trata-se habitualmente daquilo que chamamos de taquicardia sinusal, ou apenas uma resposta a uma situação, de certo modo, que é uma situação de stress. Já agora eu faço uma pergunta, doutora Cândida. Referiste há pouco que estavam a ver doentes mais graves, porque durante o período em que não houve consultas presenciais, que é evidente, a insuficiência cardíaca precisa de muito acompanhamento. Conseguimos ter alguma ideia de números, visto que há sempre por aí artigos de Inglaterra a referirem percentagens. Conseguimos ter já em Portugal ou não conseguimos? Em Portugal nós estamos a rever os nossos números, mas em Inglaterra eles dizem que terão tido durante a pandemia Covid uma diminuição dos internamentos de cerca de 40%, com doentes mais graves quando chegam ao hospital. Provavelmente a causa é exatamente essa, é porque os doentes protelam os sintomas mais benignos até de facto se sentirem mesmo muito desconfortáveis. E a insuficiência cardíaca, como doença crónica que é sujeita a múltiplas descompensações, vive no fundo de uma porta aberta, de um acesso fácil aos cuidados de saúde.
E esta pandemia, se alguma coisa trouxe que nos faça modificar um pouco a nossa forma de estar, nós já sabíamos que a insuficiência cardíaca precisava de estruturas especialmente dedicadas. Ficámos com a prova mais que evidente de que precisa muito dessas estruturas para, de facto, ter diagnósticos precoces e rapidamente compensar os doentes sem que eles tenham que ser internados, porque, de facto, o internamento é o principal flagelo da insuficiência cardíaca, porque piora a qualidade de vida, porque piora a sobrevida destes doentes, porque aumenta os custos para o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, as estruturas dedicadas com porta aberta ao exterior, de fácil acesso para os doentes, são efetivamente fundamentais e digamos que foi de certo modo que o que mais ajudou os nossos doentes foi nós termos um hospital de dia virado para estes cuidados e de fácil acesso que eles continuaram a poder usar. É evidente que há números em relação à intervenção primária do infarto, e esses começam a sair e reduziram quase 50%. Portanto, com certeza, quando se souber os diagnósticos da mortalidade excessiva, vai haver muitos infartos que morreram em casa. Em relação, também falaste sobre as consultas utilizando a tecnologia e que ainda é difícil, tem sido das nossas preocupações da ADIC é a melhorar a literacia digital e que quando tivemos, por exemplo, estou-me a lembrar, 2 testemunhos de doentes, os familiares, o filho num caso, a filha no outro, foram lá e ensinaram-lhes a mexer no computador e eles conseguiram dar o seu testemunho durante o webinar. Eu acho que também deveria de haver um esforço para que a tecnologia melhorasse nos hospitais. Consultas, se não há câmaras para fazer uma videochamada, também vai diminuir já sabemos que consultas presenciais têm a relação médico-doente. Mas perante o pandemónio que o Filipe Frois nos falou que pode vir aí, não seria de que as administrações melhorassem a capacidade para que os médicos pudessem fazer consultas por videochamada? É para a Cândida, também serve para o Filipe Frois, claro. Sem dúvida, é evidente que nós não estávamos muito equipados e muito virados para este tipo de tecnologia, que isso é fundamental, e é fundamental para alguns grupos, e ao diminuirmos a nossa preocupação com esses grupos, e o tempo que gastamos com eles, vamos poder gastar mais tempo no pandemónio que aí vem, digamos. E sim, seguramente isso vai ser importante, embora, como eu disse, na insuficiência cardíaca não é sempre muito óbvio. Primeiro porque os grupos etários são avançados, porque a literacia nestes meios tecnológicos é pouca, porque também é difícil às vezes de valorizar sintomas e sinais que, como é bem sabido, são muito inespecíficos. Às vezes o doente acha que está mais cansado porque é mais idoso, ou porque se mexeu menos, ou porque valoriza pouco o sintoma, que depois nós percebemos que de facto é um sintoma de agravamento da doença. Portanto, sim, há seguramente um aspecto importante, é preciso ter cuidado com os outros aspectos. Obrigada. Pedia para... ok, eu ia dar a palavra, sim, Filipe, sim. Então, muito obrigado. Eu pediria para acrescentar, é evidente que a pandemia, até aqui vou fazer uma citação do Lenin, que diz que há décadas em que não acontece nada e depois há semanas em que acontecem décadas. E é evidente que a pandemia permitiu algum avanço, provavelmente demoraria, não direi décadas, mas se calhar muitos anos a se implementar. Um exemplo mais flagrante é as vacinas de RNA mensageiro, que se anteciparam imenso e que provavelmente estariam previstas daqui a 4, 5 ou 6 anos e que agora vão fazer parte da nossa vida diária. A teleconsulta é uma dessas ferramentas. Eu também faço teleconsulta e rendi-me à teleconsulta, mas não numa perspectiva de substituição da consulta clássica, mas num complemento à consulta clássica, sobretudo, como disse bem a doutora Cândida, em doentes estáveis, em que muitas vezes a gente tem capacidade de perceber se eles estão a fazer bem a técnica, se têm dúvidas, se estão a aderir, e que nós, muitas vezes, sobretudo em doentes que moram fora da área metropolitana de Lisboa, escusam de se deslocar a um hospital central para tratar de um assunto que se pode tratar à distância. Isso exige, nomeadamente, sem qualquer sombra de dúvida, um forte investimento em meios informáticos hospitalares.
Mas, quer dizer, não vale a pena depois também nós termos câmaras e termos computadores e depois continuarmos a ter, por exemplo, eu faço a minha consulta, eu para fazer uma consulta habitual, eu utilizo 4 programas de computadores, eu faço 4 logins em cada consulta. Tenho que ir às análises, é um programa, tenho que ir ao raio-x, é outro programa, tenho que ir à requisição de meios complementares, é outro programa, tenho que ir ao diário clínico, é outro programa. Portanto, nós em termos informáticos, é bom termos teleconsulta, mas temos que ver com isto um todo. E para terminar, há a ideia peregrina que a digitalização é que vai resolver isto tudo. Sim, a digitalização resolve a digitalização, porque se nós não tivermos pessoas que depois saibam trabalhar com a digitalização, ficamos na mesma. Portanto, o que a pandemia, a meu ver, reforçou foi a importância das pessoas e das pessoas certas que depois sabem trabalhar com as melhores ferramentas informáticas, que estão ao serviço das pessoas e não o contrário, que é aquilo que eu me sinto na minha consulta, que é, eu sou um técnico de informática a fazer consulta. Não é uma parte, eu hoje tive consulta, portanto estou um bocadinho saturado. Portanto, quer dizer, e às tantas, quer dizer, eu disse até a uma doente minha, disse, olha, eu vou perder mais tempo agora a pedir exames do que a observar a senhora, mas é o sistema informático que eu tenho. Portanto, eu fui um bom técnico informático a fazer consulta e para aquilo, provavelmente, se a senhora estivesse em casa, tinha feito o mesmo, que é outro aspecto. Nós, se calhar, com as ferramentas que já temos, já fazemos mais teleconsulta com o doente à nossa frente do que estamos a pensar. Mas isto é outro webinar. Mantendo aí o Dr. Filipe Fraz, pedia ao nosso técnico que fizesse a pergunta do Sr. Paulo Ribeiro. Doutora Marisa, quer para eu responder? Filipe, é para si. Ora bem, isto é uma belíssima pergunta, é uma pergunta muito habitual. Portanto, já tomou as 2 doses? Este senhor, se já tomou as 2 doses e tem o curso completo, que é de 15 dias após as 2 doses, em teoria, este doente tem proteção. Nenhuma vacina dá 100% de proteção, portanto, ele idealmente deve manter alguns cuidados, embora o que nós sabemos é que as pessoas vacinadas, mesmo quando têm infecção, têm sempre formas mais ligeiras, mas podem se infectar, podem ter infecções quer sintomáticas, quer assintomáticas, portanto, podem ter formas ligeiras de transmitir aos outros e, portanto, eu diria que ele não está 100% protegido, ele está protegido muito provavelmente de formas graves de doença, mas ainda tem o dever, por ele e sobretudo pelos outros, de manter adesão às medidas de prevenção e controle. Obrigada. Eu vou fazer esta pergunta ao Filipe e se o Ricardo tiver alguma coisa para acrescentar, pedia-lhe para acrescentar. Fala-se muito na imunidade de grupo e nos 70%. Eu hoje estava a ler uma notícia que a União Europeia era a Presidente da Comissão Europeia que dizia que na idade adulta já havia 46% de pessoas com primeira dose. Quando nós vimos os nossos números, é 35% com primeira dose, mas é 35% dos 10 milhões. Quando nós falamos em imunidade de grupo, estamos a falar de idade adulta, incluindo crianças. Quando se fala em 70%, é 70% de toda a população, dos 10 milhões, ou é... Olha, isso é uma belíssima pergunta e até, como eu respondi na resposta anterior, nós não sabemos ainda a eficácia na prevenção da infecção assintomática. Quando se fala em 70%, é um número em que se espera que, mesmo não havendo imunidade de grupo, já há alguma proteção que faz com que nós nos aproximemos cada vez mais da vida normal. Portanto, nestes 70% que nós falamos, é mais dentro dos 70% dos adultos e, portanto, não será a população total. E há aqui um aspecto muito importante que nós temos que ter em consideração e, sobretudo, com algumas variantes, é o impacto da infecção nas crianças, não só na doença delas, que a gente sabe que é menor, mas na perpetuação e na transmissibilidade a outros grupos hereditários. E, portanto, globalmente, 70% é um número em que, à partida, a defesa é maior. Eu posso lhe dar outro exemplo. Nós, neste momento, não temos 70%, mas nem temos imunidade de grupo, mas nós temos uma situação em que há uma diferença perfeitamente nítida entre o aumento da transmissibilidade sem aumento de gravidade, e isso deve-se indiscutivelmente à vacinação. A situação em Portugal, se calhar, vê-se melhor de outra maneira. Nós temos 5 milhões de pessoas infectadas, temos 1,5 milhão que já recebeu 2 tomas, 1,5 milhão vezes 2 são 3 milhões, e temos 2 milhões de pessoas que receberam uma toma, 2 milhões, 3 mais 2 dá
5 milhões. E, portanto, o que nós temos é 15% de população totalmente vacinada, como é o caso do senhor de há bocadinho, e como tivemos cerca de 900 mil pessoas que tiveram a infecção, tivemos mais certeza que não foram diagnosticadas, e o grosso delas até foi nesta segunda e na terceira onda, eu até diria que provavelmente nós devemos andar a rondar 25% de população totalmente protegida. Que não é uma imunidade de grupo, mas tem o impacto que nós já vemos nos números, na evolução epidemiológica. E, portanto, são estes números que nós vemos que nos fazem antever que mesmo sem imunidade de grupo, quando tivermos 70% da população infectada, o facto de nós estarmos protegidos, mesmo que seja parcialmente, e estarmos todos parcialmente ou totalmente protegidos, teremos uma capacidade de retoma à vida normal mais próxima. Eu acho que os 70% querem dizer retomar uma vida normal mais próxima daquilo que nós desejávamos e aquilo que eu chamei na minha apresentação um novo normal. Não sei se o Ricardo quer concluir ou mais alguma coisa. Concordar absolutamente. Aqui a grande questão é que se tendeu a utilizar as duas dimensões de forma intercambiável, não é? Ou seja, a imunidade de grupo igual a ter 70% da população vacinada, quando nós não sabemos. Aliás, não há nenhum país à volta do mundo, mesmo aqueles que têm taxas de cobertura mais elevadas, que tenha atingido até agora a imunidade de grupo. Agora, imunidade de grupo, respondendo até um pouco mais à questão que a doutora Maria José tinha colocado, não se coloca, nós não vamos ter imunidade de grupo quando tivermos todos os adultos vacinados e as crianças não vacinadas. Porque a questão da imunidade de grupo verifica-se quando nós depois não temos bolhas onde as pessoas não estão vacinadas, não é? Portanto, nós atingimos a imunidade de grupo quando, de facto, o número de pessoas vacinadas, a cobertura vacinal, ou se quisermos a imunidade que é dada pela cobertura vacinal, mais as pessoas que são imunes fruto do seu contacto com a infecção natural, essa dimensão é aquela que permite que não haja cadeias de transmissão. Portanto, temos um caso, mas depois, como à sua volta não há pessoas que não sejam imunes, ele não consegue transmitir a doença a terceiros. Agora, o que já estamos a constatar, e isso também existe em outros países, naturalmente, é que, apesar de não termos imunidade de grupo, temos uma redução importante da transmissão, particularmente nos grupos mais vulneráveis, que têm maior severidade e maior mortalidade, que ao fim e ao cabo é o que interessa, não é? Ou seja, isso é o mais importante, nós conseguirmos que os sistemas de saúde não colapsem e, naturalmente, que não haja mortalidade associada. Eu fiz esta pergunta um pouco na sequência da pergunta daquele doente cardíaco, não é? É porque não sei qual é a opinião da Cândida ou do Filipe, mas doente cardíaco é doente de risco e doente de risco não pode deixar de continuar a ter todas as cautelas e todos os cuidados e continuar, e principalmente quando chegar o inverno, não se esquecer da vacinação. Não sei se vai haver uma nova dose da vacina Covid, é capaz de vir, mas pelo menos a vacina da influenza que tem que ter. E eu acho que devem continuar a utilizar máscara e a manter algum distanciamento. Não sei se é doente de risco, estou a falar no doente de risco, não é? Não sei qual é a vossa opinião. Cândida? Não, eu acho que o Filipe disse exatamente o que é. O problema é que, de facto, há alguma confusão sobre o estar imunizado e a que é que isso corresponde. Corresponde exatamente àquilo que o Filipe disse, que é, vai ter, se for infectado, terá doença menos grave em princípio. E isto é que é importante para o próprio. Mas, de facto, pode ser infectado e, se for infectado, pode transmitir. E, portanto, tem que ter respeito também pelos outros e proteger os outros, proteger-se a si e também proteger os outros. Isso é o que eu acho fundamental. A vacina não dispensa ninguém dos cuidados elementares de distância uns dos outros e do uso de máscara. Devem continuar a fazer estas medidas tal como estão preconizadas. Filipe. Se me é permitido, eu não vou acrescentar nada àquilo que já foi dito, vou acrescentar já agora noutra vertente, que é, nós estamos a viver neste momento uma situação epidemiológica diferente da situação epidemiológica anterior, fruto da evolução normal desejável e que todos nós procurávamos, do excelente trabalho da Task Force, coordenada pelo Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo. Também é a prova que o que faz a diferença das Task Forces são as pessoas, não há Task Force, há pessoas à frente de Task Forces que são mais diligentes, mais competentes e mais capacitadas para fazer trabalhos. E, portanto, nós temos vários exemplos de task force que se calhar ainda estão para fazer o que quer que seja, e temos uma task force e um almirante e um seu staff que têm feito um trabalho exemplar. E eu até, correndo o risco de ser um bocadinho fora deste contexto, eu espero que o país não desperdice este almirante
e rapidamente, depois das vacinas, lhe deu outra task force, porque nós precisamos é de pessoas como o vice-almirante para resolver problemas. E se me quiserem a sugestão, e eu vou dizer isto pela segunda vez, também já disse isto em público, nós temos, por exemplo, os incêndios nas florestas, que é uma praga anual que não se percebe como é que ainda nós temos floresta para arder, tanta incúria que a gente assiste. E, portanto, eu espero que nomeiem rapidamente o vice-almirante para a task force dos incêndios quando acabar a vacinação. Mas isto tudo para dizer que as pessoas agora, nós temos um modelo de comunicação que mudou. Nós não podemos continuar a dizer às pessoas para usarem máscara por causa da pressão no Serviço Nacional de Saúde. Eu trabalho no Serviço Nacional de Saúde, eu tive uma unidade de Covid e nós temos neste momento uma situação em que praticamente o que nós vemos é uma diminuição do número de internamentos hospitalares. A realidade atual é, nós temos que explicar às pessoas porque é que elas têm que manter a máscara, mas com coerência com o momento atual. Portanto, nós temos um modelo de risco que evoluiu e bem, mas é diferente do modelo de risco com que nós montamos a nossa resposta inicial. Temos um modelo de gestão de risco diferente e temos que necessariamente adaptar à comunicação este novo modelo. O que eu quero dizer com isto é o que nós temos de dizer às pessoas é, elas agora têm que continuar a manter as medidas, não para se evitar a sobrecarga no Serviço Nacional de Saúde, porque nós já não vemos aí os doentes, as pessoas sentem isso. Nós temos que lhes dizer é que nós ainda estamos a lidar, eu digo isto aos meus doentes, todos os dias eu contacto com doentes, nós temos ainda, numa percentagem mais pequena, felizmente, pessoas que correm o risco de ter formas graves de doença e pessoas que correm o risco de ter 10% persistência das queixas mais de 12 semanas. Isto só por si, até atendendo ao que foi dito pela Cândida, é suficiente para nós protegermos. Mas nós temos que ter a noção, mesmo não tendo isto, podemos transmitir a pessoas que podem ter isto. E, portanto, também temos aqui um dever de cidadania, responsabilidade individual e coletiva. E, portanto, nós devemos proteger-nos de uma gravidade muito menor, mas não inexistente. Atenção, e os hospitais estão cheios de pessoas que não acreditavam que podiam ser doentes. De qualquer coisa, desde a insuficiência cardíaca, a DPC, a cancro do pulmão. E depois temos que perceber a realidade em que a gente vive. Portanto, este desconfinamento é um desconfinamento de um novo entendimento e um desafio à nossa resiliência e à nossa inteligência. Porquê? Não vale a pena a gente negar as medidas de proteção e de controle, porque nós vivemos num mundo em que nós somos avaliados por estes parâmetros. E não vale a pena a gente dizer assim, eu tomo nas tintas para isto, porque se nós sairmos desta zona verde de conforto, vamos entrar em zonas amarelas e laranjas e perdemos dois aspectos essenciais. As pessoas que vêm para Portugal e se voltarem aos seus países têm que fazer quarentena de 14 dias e ninguém vem para Portugal, como é evidente. Nós perdemos os fluxos de turismo e se eu quiser ir para outro país e vier numa zona com maior atividade, o que os outros países me exigem, além do teste, é 14 dias de quarentena e eu para ir lá 3, 4 dias e estar 14 dias de quarentena também não vou. E, portanto, nós temos que perceber para bem de todos, dos próprios e dos outros, nós temos que manter as medidas. Mas este modelo comunicacional é diferente do não vá, porque a sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde é avassaladora. Isso já acabou. Mas temos que falar com coerência, com transparência e com verdade às pessoas. Outra coisa já agora que estamos em desabafo. Nós não podemos manter um modelo comunicacional em que desvalorizamos o que aconteceu nos festejos do Sporting. Porque nós não podemos andar um ano inteiro a dizer que as pessoas têm que usar... Eu estou à vontade, que eu vou fazer aqui uma declaração de conflito de interesses, eu sou do Sporting. Portanto, eu, em termos clubísticos, sou do Sporting. Não sou fanático, mas sou do Sporting. E colaboro com todos os clubes, que eu até sou consultor da Liga de Futebol. Portanto, colaboro com todos os clubes no meu exercício completo de funções de português. Mas nós não podemos dizer às pessoas que elas podem estar, quando estão a festejar a vitória do Sporting, sem máscara, a cantar, a gritar, umas ao lado dos outros, em aglomerados, e depois dizer às pessoas que quando se vai à praia é que se pode transmitir, que quando se vai jantar em casa é que se pode transmitir. Isto fragiliza o nosso discurso, infantiliza as pessoas e tem uma incoerência que só prejudica a adoção de medidas de combate à pandemia. Peço desculpa se saí fora do contexto. Não. Eu acho que está muito bem, era esse o meu interesse nessas respostas, porque eu acho que se tem que manter, achamos todos, se devem manter determinadas regras. Eu acho que já vamos com 1h19.
Portanto, eu iria terminar e eu acho que houve aqui uns focos que eu gostava de reforçar. É recursos humanos, as pessoas são importantes e é o que faz falta para o serviço de saúde continuar a funcionar. Informação, e agora o Filipe, esta última intervenção foi muito nesse sentido. Já o Ricardo também tinha falado, informação. Os negacionistas, que eu não sei se... Eu penso que também a falta de informação, a desinformação, a contra-informação, agora, já hoje, antes de começarmos este webinar, estávamos aqui a comentar que já houve uma informação contraditória em relação à vacinação, também vai favorecer os negacionistas, não é? Da mesma maneira como a frase inicia, o que se dizia anteriormente, é preciso terem cautela, usarem máscara, distanciamento físico, por causa das camas dos hospitais, e havia os negacionistas que diziam, mas existem todos os privados que podem estar a funcionar, e continuavam sempre a achar que se conseguia continuar a abrir mais camas de cuidados intensivos. Eu acho que a frase de ignorância e estupidez que o Filipe usou foi forte, mas acho que é importante para ficar aqui e reforçar a falta de informação que todos precisamos, e também muita gente precisa de ter aulas de cidadania. Acho que também era importante e deveria ser obrigatório que toda a gente o fizesse. Como dizem os militares da velha guarda, o acabar com o serviço militar obrigatório também fez cair muito a noção da cidadania. Já não vou tão longe, mas acho que é algo que é extremamente importante nas nossas escolas. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos e obrigado. Peço ao nosso técnico para terminar a sessão. Obrigado a todos.